não sei se as pessoas entendem, mas a mesa é um lugar extremamente sério. Sim. Mesa é lugar de comunhão. Quando você se senta à mesa com alguém, você está aliançando-se com essa pessoa, porque é comunhão. Fala de intimidade. Fala também. de intimidade, fala de ser um. Então, se você se assenta à mesa para comer com quem você se identifica. Então, Paulo está dizendo assim, ó, aqueles que dizem ser irmãos, aqueles que dizem ser irmãos, mas forem, ó a lista, fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com o tal nem ainda comais. Verso 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgueis vós os que estão dentro? Não julgais vós os que estão... Ou seja, tem que julgar. Sim. Como assim vocês não estão julgando Como esses de assim vocês não dentro? estão julgando os que estão dentro? Sim. O cara diz que é crente, vive fornicando e vocês não fazem nada. O cara diz que é crente, é avarento, diz que é irmão, vive na avareza e vocês não fazem nada. Sim. Ainda se associam com eles. E ainda faz... Você consegue entender? Não sente na mesa com esse cara para comer. Meu Porque Deus. também fala do testemunho, né? E aí, se a pessoa vive uma vida que cabe nessas características que Paulo falou e nós nos associamos com ela, é como se nós estivéssemos dando o aval. E aprovando. Exatamente. Estamos aprovando sua conduta. E Somos aí, cúmplices. e aí fica muito ruim. E né? é por isso que há essa pregação de aceitar tudo e todos. Por quê? Porque aceitar tudo e todos é dar o aval para que tudo e todos continuem como estão. Não tem como, né? A questão é, se você continuar com essa conduta, eu não vou ter aliança com você. Uhum. Você não vai fazer parte do corpo de Cristo. Porque essa conduta não é a conduta do corpo de Cristo. Uhum. Uau, que sério. Muito sério. E se... pastor, mas é Paulo. Vamos ver Jesus, então? Vamos ver, pastor. Vamos, Jesus? Glória a Deus. É que ficou bem sério, né? Porque não, esse aí é o Paulo, Paulo né? dá A gente pra contestar, Jesus não dá. Se eu não tiver enganado, Mateus 18, isso, Mateus 18. Mateus 18. Verso de número 15. Deixa eu achar aqui. 18, 15, né? 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considerai-o como um gentil e publicano. Considerai-o como um ímpio. Meu Deus. Meu Deus. Nós não temos comunhão com ímpio. Uhum. É irmão. Sim. É um irmão. Nossa, Então, sério. ele pecou, né? Você vai e repreende. Não te ouviu? 2 ou 3 testemunhas. Não ouviu as 2 ou 3 testemunhas? Dize-o a toda a igreja. Não ouviu toda a igreja? Trata como ímpio. Trata como ímpio. E aqui já quebra o argumento de que a gente não pode julgar, né, pastor? Porque, na verdade, não é um julgamento. Nós vamos trazer o erro do irmão para ser corrigido. Nós temos esse papel. O não julgar para não ser julgado não é sobre isso. Sim. Não é sobre isso aqui. O não julgar para não ser julgado é quando você mede as pessoas. É outra coisa. Sim. Totalmente diferente. Paulo diz que nós julgaremos até os anjos. Como é que não podemos julgar? Abre lá em 1 Coríntios 6. É interessante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Amém. É interessante isso que o senhor falou, porque quando nós tratamos do pecado, nós não estamos julgando o irmão, e sim o ato, né? Então, o ato nós devemos corrigir. 1 Coríntios 1 Coríntios, 6. capítulo 6. Deixa eu só abrir em Romanos aqui.
E não abri no Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. E lá vai o nosso assunto, né? É verdade. Mas espero que os irmãos estejam sendo edificados aí. Amém. E esteja entendendo, né, o que nós estamos falando aqui. Verso 1. 1 Coríntios 6, 1. 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, o irmão se desentendeu com o outro e ia em juízo perante Os injustos. os infiéis, né, Sim. os ímpios e não entre eles. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? O mundo será julgado por nós. Nós não damos conta de julgar a coisa mínima. Olha só. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Ou seja, vamos julgar os anjos. Porque não conseguiríamos julgar coisas pertencentes a essa vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Paulo está dizendo assim, vocês têm que julgar as coisas entre vocês. Sim, não levar para os Tá levando ímpios. pros infiéis. Sim, nós temos o Espírito de Deus, nós temos a mente de Cristo. Aí, olha só. Onde está o problema? Muita gente foi julgada injustamente por homens carnais. Sim. E isso é verdade. Muita gente foi disciplinada por homens carnais. Muitas pessoas foram tiradas do ministério por homens carnais. Homens que julgaram segundo o próprio egoísmo, porque tem o poder, porque tem a autoridade, né? Então, você vai ver inúmeras histórias de gente assim. Pessoas que foram afastadas do ministério por inveja, pessoas que foram afastadas porque começaram a se destacar de alguma forma, e aí vem lá um pastor endemoniado e arranca a pessoa, tira, remove. Então, há sim esses erros. E isso é uma coisa que acontece e aconteceu muito dentro da igreja. Mas as coisas erradas não podem mudar as coisas certas. Sim. Ou seja, não é porque, né, usar um exemplo aqui, não é porque existem pastores ladrões que eu vou deixar de dizimar. Sim. O que tem uma coisa a ver com a outra? Ah, pastor, mas tem muito pastor ladrão. Tá, mas e o que isso tem a ver com a tua fidelidade a Deus? Então, muitas injustiças foram cometidas. Ok, mas isso não pode mudar o fato. Então, o que as pessoas saem de um extremo e vão para o outro? Qual que é? Ninguém julga mais nada. Sim. Agora, cada um faz o que quer, do jeito que quer, vive do jeito que quer, todo mundo é obrigado a aceitar. Só que, se nós viermos para o evangelho, não é assim. Sim. Na palavra de Deus não é assim. Paulo está dizendo, tem gente que você não deveria comer com ela. E deixa eu te dizer, a igreja seria outra. É verdade. Porque tem gente que só vive no pecado pela certeza da impunidade. E, na verdade, né, pastor, isso é muito sério, porque o próprio Deus vai requerer isso de nós também. Se nós, como líderes, vemos o erro e não falamos que aquilo está errado, né? Acaba que nós teremos que responder diante do Senhor. De certa forma, é uma negligência, né? Uma negligência. E aí a gente entender também, penso eu, pastor, que nós também nos tornamos ferramenta de Deus para poder disciplinar os irmãos, né? Com certeza. Então, Paulo aqui está falando, ó, vocês vão ser as ferramentas que vão ser usadas para disciplinar esse irmão. Tira ele do meio de vocês. Paulo vai lá, manda entregar o irmão para Satanás. Então, porque que nem o senhor falou, se não há um sentimento de impunidade, por que eu vou mudar se sempre me aceitam, se nada muda, eu vivo minha vida do jeito que eu quiser e sou recebido normalmente como se tivesse tudo certo sempre, mas não tá certo. E o problema, pastor, é que o que muitas vezes pode acontecer é que os irmãos veem o erro do irmão, não ajudam e ficam falando pelas costas. Sim. Desse julgar
É desse julgar que Cristo está falando. E aí é muito ruim, né? Porque, irmão, Que esse nós não deveríamos julgar. Pois é, você não vai ajudar o cara. E ainda você ficar falando pelas costas dele, das costas dele. Então, aí é muito ruim, né? Esse aí, se você julgar, você será julgado. Então, que a gente abra a nossa boca para que nem o Jesus falou. Você vai lá e conversa com o irmão sozinho. Sim. Repreende ele, se não chama outros dois. Repreende diante da igreja, se não trata como ímpio. Porque... Porque aí ele está agindo como ímpio. Exato. Ou seja, primeiro, eu preciso reconhecer Cristo na tua vida. Então, quando você fala comigo, eu entendo que é Cristo falando comigo. Bom, mas aí possa ser que o William tá falando por causa do seu ego, do seu egoísmo. Então tá, ok. Então, o William, você vai e busca 2 ou 3 pessoas. Agora não é mais só o William. Onde estiverem 2 ou 3... Cristo está ali. Então, tem 3 pessoas, né, em Cristo, na autoridade de Cristo, falando comigo. E eu continuo duro na minha... Não me arrependo. Então, chama toda a igreja. Se eu não reconheço a igreja como o corpo de Cristo, então eu estou agindo como ímpio. Eu não estou reconhecendo Cristo. Perfeito. Então, eu preciso ser tratado como ímpio. Há muitos crentes que precisam ser tratados como ímpios. Porque agem como ímpios. Sim. Qual que é a marca da vida de um cristão? É ter o governo de Cristo sobre ele. Ele precisa reconhecer Cristo em alguém. Perfeito. E à medida que vai aumentando o número de pessoas, Cristo se faz maior. Entende? Então, uma igreja inteira dizendo para mim que eu estou errado e eu não reconhecer Cristo nisso, estou agindo como ímpio. Então precisa ser tratado como ímpio. Sério, né? Sério. Enquanto nós falávamos disso, eu lembrei do texto de Ezequiel 3, que vai falar justamente disso. E aí o William comentou, né, de nós sermos os instrumentos da disciplina do Senhor. Todas as vezes que nós não aceitamos ser instrumentos, talvez por querer preservar a nós mesmos, porque é ruim você confrontar um irmão, né? Ainda mais colocar em jogo as práticas pecaminosas do irmão. E aí, muitas vezes, nós queremos preservar a nós mesmos, não queremos gerar um dano que a gente acha que vai gerar o confronto, mas nós estamos sendo cúmplices desse erro. E aí, lá em Ezequiel 3, vai dizer que o Senhor vai requerer esse sangue de nós, né? Nós seremos cobrados por isso. Exatamente.